2. Vamos lá. Exercício número 2. Vamos lá. Seguinte, o exercício número 2, ele traz um circuito para gente e ele traz aqui um cara conhecido como amperímetro. Amperímetro. Esse carinha aqui, ó. Esse cara é o amperímetro. Ampere. Então, ele vai medir a corrente elétrica. Mede a corrente elétrica. Certo? Ele é um aparelho. Então, veja bem. Aqui em cima, nós observamos que aqui em cima nós temos a pilinha. Ó. Então, aqui é o nosso gerador. Esse cara é o nosso gerador. Ele que fornece energia, né, para o sistema, né? Ele é o gerador. Então, tá aqui o gerador. Ele é um gerador de 21 volts, né, de energia. E o polo positivo é o maior e o polo negativo é o menor. Nós lembramos que a corrente elétrica ela parte do positivo para o negativo. Então, vamos lá, comigo, ó. Corrente elétrica I saiu daqui, ó. Ela desceu, chegou aqui, ela bifurcou, uma veio para cá, que eu vou chamar de I1, e a outra veio para cá, que é a I2. A I1 juntou com a I2 aqui, nesse nó, né? Fica a dica, se tem nó, tá em paralelo. Esses caras saíram, aí chegou aqui, passou na resistência de 3 ohms, subiu pela resistência de 1 ohm e voltou no gerador. Então, fez o circuito completo, deu uma volta como um todo aqui dentro do nosso circuito. Então, a corrente elétrica, ela girou aqui dentro. Ela girou, né? O exercício vai pedir para a gente qual que é a medida de corrente elétrica dentro do amperímetro. E a gente chamou aqui, ó, de I2. Então, nosso propósito nesse exercício é determinar quanto de corrente elétrica passa dentro da I2, que é a medida do amperímetro. Para isso, nós iremos primeiro calcular a resistência equivalente do circuito. Então, veja bem, primeiro a gente vê aqui, ó, que nessa malha que eu estou desenhando agora, essa malha, esses dois resistores que estão ali, eles estão em paralelo. Eles estão em paralelo. E se estão em paralelo, eu preciso calcular a resistência equivalente. Então, nós iremos inicialmente começar por essa conta. E aqui eu vou deixar uma dica. Sempre que você tiver dois resistores em paralelo, dois, eu não falei 3, não falei 4, 2. Se você tiver dois resistores em paralelo, você pode fazer a seguinte conta que dá certo, ó. A resistência equivalente de 2 em paralelo é o produto dos dois dividido pela soma dos dois. Lembrando que isso só vale se for 2, né? Então, vamos lá. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6 são 9. 18 dividido por 9, 2. Então, aquela resistência equivalente ali, ela vale 2 ohms. Então, basicamente, nós temos o seguinte circuito, ó. Veja se eu não estou errado. Nós temos aqui 21 volts, que é a nossa pilinha. Depois eu tenho uma resistência aqui na frente de 1 ohm. Depois ela desce aqui. Essas duas eu posso substituir por uma só de 2. Aqui embaixo eu tenho uma de 3 e na outra lateral nós temos mais uma de 1. Então aqui nós temos uma de 3 e aqui na outra lateral nós temos uma de 1 ohm. Então esse é o circuito, ó. Esse é o circuito que a gente tem. E aí a gente observa que agora a corrente elétrica que passa por esse é a mesma que passa por esse, é a mesma que passa por esse, é a mesma que passa por esse, é a mesma que volta lá. Então, a gente pode dizer que isso daqui tudo está em série. Ótimo. Se está em série, Antônio, como é que eu faço para calcular a resistência equivalente?
Poxa, aí é só somar R1 mais R2 mais R3 mais R4, que é o nosso caso, né? Nós temos 4 resistências, R1, R2, R3 e R4. Precisamos, então, somar, se a gente somar tudo isso daí, nós teremos a nossa resistência equivalente. Eu posso fazer um circuito equivalente com uma única resistência e que ela simboliza todo o circuito. Estou só colocando aqui para carregar o nosso notebook, para que não dê problema de corrente elétrica, que não pare a nossa aula, o nosso exercício. Então vamos lá. Se a gente calcular aqui, ó, vamos lá, me ajuda aí. Resistência equivalente. A primeira, 1 mais 2 mais 3 mais 1. Então, 2 com 1 são 3, 3 mais 3 são 6 mais 1, 7. A resistência equivalente é de 7 ohms. Isso significa o quê? Que a gente pode simplificar esse circuito da seguinte forma. Observe o seguinte. Eu tenho uma fonte, que é o meu gerador. Não, vou apagar aqui que não ficou legal, não. Vamos lá, vamos fazer aqui no outro canto. Eu posso simplificar isso daqui da seguinte forma. Esse circuito, ele pode ser simplificado assim, ó. Então, vamos lá. O gerador ainda continua, 21 volts. E aí, uma única resistência de 7 ohms. Então, 21 volts e 7 ohms. Isso. Qual que é a corrente elétrica total, então, que passa nesse circuito? Qual que será a corrente total que passa nesse circuito? Para isso, a gente vai fazer o quê? Gente, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui, ó. Vamos aproveitar o nosso espaço. Iremos calcular a primeira lei de Ohm, galera. Primeira lei de Ohm. Qual que é a primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Poxa, a tensão da pilha, 21. A resistência vale 7. Quanto que vale essa corrente? 21 dividido por 7. Essa corrente vale 3 ampere. 3 ampere, galera. Opa, peraí. Voltei no exercício. 3 ampere é o valor da corrente elétrica. Agora, essa corrente elétrica é a corrente elétrica que passa no circuito todo. A pergunta do exercício é quanto que passa no amperímetro ali naquele I2. Então, a nossa corrente, observa aqui, ó, muita atenção, que 3 ampere é essa corrente aqui, ó. Então, 3 ampere chegou. Agora, me ajuda aqui, ó. Eu sei a seguinte equação, ó. Vê se você concorda comigo. A corrente 1 mais a corrente 2, que bifurcou aqui, ó. Corrente 1 mais a corrente 2, que bifurcou aqui, essas duas somadas, ela tem que valer o 3 ampere. Ó, tem que valer 3 ampere. Então, vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? Aqui, ó, esses dois caras, né? Esses dois caras aqui, ó, esses dois, eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eles apresentam a mesma diferença de potencial. Lembra que isso foi a definição, foi a nossa definição? Se eles apresentam a mesma diferença de potencial, nós podemos escrever que a tensão no 1 é igual à tensão no 2. Mas, lembrando que U é igual a R vezes I, então, aonde eu tenho U, eu posso escrever R vezes I. Então, olha aqui, no lugar de U1, vai ficar R1 e 1 igual a R2 vezes I2. Quanto que vale a resistência 1, galera? Resistência 1 vale 3 ohms. E a resistência 2 vale 6. 1 é aqui está passando a corrente I1,
E a resistência 2 é aquela que está passando corrente 2. Então, aonde eu tenho R1, vai ficar 3. 3 e 1 é igual a 6 e 2. Olha aqui que legal. Isso eu consigo simplificar. Dividir por 3 deu 1, dividir por 3 deu 2. Então, essa relação entre as correntes, a I1 é igual a 2 vezes a I2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai voltar aqui em cima. Ó. A gente vai voltar aqui em cima. Voltando aqui em cima, eu tenho a seguinte equação. Vamos lá, ó. I1 mais I2 vale 3 amperes. I1 mais I2 vale 3 amperes. Mas eu sei a relação entre I1 e 2. No lugar de 1 e 1, eu posso substituir, ó. No lugar de... Repete, Antônio, presta atenção. No lugar de I1, eu posso colocar 2 vezes I2. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes I2 mais I2 é igual a 3 amperes. 2 mais 1 são 3. 3 e 2 é igual a 3. Então, I2 é 3 dividido por 3, e 2 vale 1 ampere. Poxa, se I2 vale 1 ampere, quanto que vale a I1? A I1 está escrito na equação aqui, ó. A I1, ela vale 2 vezes I2. Então, a I1 é igual a 2 vezes I2, a I1 é 2 vezes 1, a I1, vale 2 ampere. Isso significa o quê, galera? Significa que aqui, ó, na hora que chegou 3 ampere, aqui que é I1 passa 2 ampere aqui, e aqui passa 1 ampere. Então, veja bem, ó, a resistência de 3 ohms, a resistência de 3 ohms é menor resistência, menor dificuldade. Se é menor resistência, se é menor dificuldade, automaticamente passa mais corrente, 2 amperes. Aquela do outro lado, eu tenho uma resistência de 6 ohms. Se eu tenho uma resistência de 6 ohms, ou seja, o dobro, é mais difícil, vai passar menos corrente. Quanto mais difícil, menos corrente passa. Por isso que passa 1 ampere. Então, a resposta do exercício, quanto de corrente passa no amperímetro? Qual a leitura do amperímetro? A leitura do amperímetro é 1 ampere, porque ali passa 1 ampere de corrente elétrica. Então, pessoal, esse exercício é um exercício um pouquinho mais sofisticado. Você viu que a gente gastou aí uns 13 minutos para resolver ele. E aí, o que eu vou deixar essa resolução para vocês. Vou deixar também o PDF para você, quem sabe, reproduzir. Eu indico, faça esse exercício novamente, tenta fazer sozinho, tenta entender, teve dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço!